Vamos direto ao ponto. Guadalajara, México, 22 de fevereiro de 2026. O que era para ser um domingo tranquilo, de repente, se transforma num verdadeiro campo de batalha. Fogo, fumaça, o som de sirenes para todo lado, o caos se instala. E não só ali, mas por todo o país. Quase que instantaneamente, 252 narcobloqueios são montados. Imagina só, caminhões e carros pegando fogo para paralisar as principais rodovias do México. Uma demonstração de força, sabe? Coordenada, aterrorizante. E aí, o custo humano disso tudo se torna surreal. No zoológico de Guadalajara, mais de 1.000 pessoas, entre turistas e moradores locais, incluindo crianças e idosos, ficam simplesmente presas. Elas tiveram que passar noite ali, refugiadas em ônibus, cercadas pela violência, sem ter como voltar para casa. A declaração oficial do governo de Jalisco só confirma o tamanho do problema. Permanecemos em código vermelho. Basicamente, é admitir que o Estado perdeu o controle da situação. Bom, o que estamos fazendo aqui é analisar o que aconteceu logo depois da queda de Nemésio Ceguera Cervantes, o El Mencho, que era o líder do cartel mais poderoso do México. Vamos entender o que aconteceu e, mais importante, o que pode vir pela frente. Vamos mergulhar nisso, então. Para começar, é preciso ter uma noção da escala dessa reação. Não foi um incidente isolado, de jeito nenhum, foi uma nação inteira que foi colocada de joelhos. A retaliação do cartel Jalisco Nueva Generación, o famoso CJNG, foi massiva. A violência explodiu em 20 estados. Aeroportos importantíssimos fechados. Escolas em 8 estados tiveram que suspender as aulas. E o custo para as forças de segurança foi altíssimo. 25 membros da Guarda Nacional morreram. Empresas foram incendiadas, cidades inteiras pararam. E isso nos leva à pergunta central, né? Como é que a morte de um único homem conseguiu causar um pandemônio dessa magnitude em escala nacional? A resposta está tanto na operação que o eliminou, quanto na natureza do império que ele construiu. Agora, vamos dar uma olhada na operação em si. A caçada ao El Mencho durou mais de uma década, e o fim dela foi resultado de um planejamento, meticuloso e de cooperação internacional. A cronologia da operação é coisa de cinema. Dia 20 de fevereiro, a inteligência consegue localizar o alvo seguindo uma pessoa próxima a ele. Na madrugada do dia 22, as forças especiais cercam o local. A resistência foi brutal com um tiroteio pesadíssimo. No fim, El Mencho foi gravemente ferido e acabou morrendo a caminho da cidade do México. E aqui um fator-chave foi a colaboração por trás da operação. Embora tenha sido liderada pelo México, Exército, Guarda Nacional, Procuradoria-Geral, ela teve um apoio crucial da inteligência dos Estados Unidos, especificamente da Força-Tarefa Conjunta Interagências contra Cartéis. Para a gente entender por que a reação foi tão violenta, precisamos analisar a organização que o El Mencho criou, porque o CJNG não é um cartel, digamos, tradicional. O cartel Jalisco Nova Generação surgiu lá por 2009. Começou como um braço armado do cartel de Sinaloa, mas cresceu muito rápido e se tornou a organização mais poderosa e violenta do México. Eles estão tão envolvidos na crise do fentanil que os Estados Unidos os classificaram como uma organização terrorista estrangeira. Agora, o que é realmente impressionante é a diversificação das atividades deles. O CJNG opera quase como uma corporação multinacional. Além do tráfico, os negócios deles incluem extorsão em massa, como na indústria do abacate, roubo de combustível, mineração ilegal e até fraudes pela internet. A estrutura de poder deles também é bem diferente. Enquanto os cartéis mais antigos tinham uma estrutura vertical que dependia de um único chefão, o CJNJ opera no modelo tipo franquia. Os comandos regionais têm autonomia, e isso torna a organização muito mais resistente. Tirar o líder de cena não garante que a estrutura toda vá desmoronar. E é por isso que a morte do El Mencho não é o fim da história. Muito pelo contrário. É o começo de um teste crítico para a capacidade do Estado mexicano de responder. Então, a pergunta que fica no ar é: e agora? A queda do líder cria um vácuo de poder e a história já nos mostrou que isso raramente acaba em paz. Basicamente, existem 2 cenários mais prováveis, e os 2 são perigosos. No primeiro, o de continuidade, o modelo de franquia funciona, um sucessor assume e o cartel segue operando. No segundo cenário, o de fragmentação, explode uma guerra interna pelo poder, com os tenentes e os rivais lutando pelo controle, o que poderia gerar ainda mais violência. E o ponto crucial é que o conflito que vem por aí é uma guerra de desgaste, uma guerra de recursos. E é aqui que o maior desafio para o Estado mexicano aparece.
A arrecadação de impostos do México, como porcentagem da economia, é uma das mais baixas entre as nações desenvolvidas. É cerca de metade da média da OCDE. Na prática, isso cria uma limitação estrutural, uma limitação muito séria na capacidade do governo de financiar uma guerra prolongada. Por outro lado, o cartel está nadando em dinheiro. Seus lucros são de bilhões de dólares, o que permite comprar armas de nível militar, pagar mercenários e sustentar um conflito por tempo indeterminado. Essa citação de um morador de Guadalajara traz a nossa análise de volta para a realidade das pessoas. Para quem está lá no meio do caos, com medo, a celebração nos corredores do poder parece uma coisa muito distante. A vitória estratégica ainda não virou paz nas ruas, entende? O que nos deixa com uma pergunta estratégica bem direta e, para ser sincero, desconfortável. Um Estado com recursos financeiros limitados pode vencer uma guerra de desgaste contra uma empresa criminosa que opera com dinheiro praticamente infinito? As conclusões para a estabilidade da região são bem claras. Primeiro, a morte do Almencho não é o fim, mas o começo de uma nova fase. Segundo, a estrutura do CGNG o torna muito resiliente e uma fragmentação pode ser ainda pior. E terceiro, a estabilidade do México, que é um parceiro comercial vital, depende totalmente da capacidade do Estado de gerenciar essa crise. E com isso a gente termina com uma reflexão final. A operação foi um sucesso tático, não há dúvida. El Mencho se foi, mas o custo foi altíssimo e o futuro é completamente incerto. A questão que fica é se o México, ao eliminar um rei do crime, não acabou abrindo as portas para uma guerra de todos contra todos.